Bom sábado, amada igreja, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco, sempre nos capacitando, sempre nos habilitando, sempre nos fortalecendo, sempre nos unindo como igreja, como corpo de Cristo. Deixa que eu me apresente antes, é a primeira vez que eu estou aqui com os irmãos. Meu nome é Francimar, sou da igreja do bairro Wellery, trago um abraço da nossa igreja lá para vocês. Sinto-se abraçado pela nossa igreja, estamos lá também, assim como os irmãos aqui, cumprindo a missão que o Senhor nos confiou, tá? Abra sua Bíblia, Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Vamos ler alguns versos do livro de Daniel. E vamos aprender algumas coisas sobre esse jovem Daniel. Capítulo 1 do livro de Daniel. Capítulo 1 do livro de Daniel. Pronto. Você que encontrou, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, a Tua palavra está aberta e queremos pedir o Teu santo e bom Espírito, que Ele nos auxilie, o mesmo Espírito que esteve presente com Daniel, que esteja conosco hoje, abrindo a nossa mente e o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Diz capítulo 1, versículos 1 e 2. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Muito bem, aqui lemos. Queridos, o período que Daniel viveu era um período diferente do nosso período de hoje. Daniel viveu uma outra época, uma época mais lenta, não como o período de hoje, onde as coisas são muito rápidas, onde a informação é muito rápida. Hoje você sabe instantaneamente aquilo que acontece do outro lado do mundo. As informações correm muito rápido hoje em dia, mas não era assim na época de Daniel. Daniel era um jovem criado numa cidade religiosa. Israel era uma cidade profundamente religiosa nesse período, e imaginemos como o pai de Daniel cria um jovem em um ambiente religioso. Quando o jovem Daniel nasceu, que o pai olhou para aquele menino e pensou: vou colocar o nome desse menino de Daniel, porque esse menino vai passar uma mensagem, porque o nome de Daniel significa Deus é o meu juiz. Cada vez que alguém pronunciar o nome desse menino, vai estar dizendo: Deus é o meu juiz. Cada vez que alguém pronunciar o nome deste jovem, vai entender, vai passar uma mensagem que Deus é o meu juiz. Esse jovem vai passar uma mensagem: Deus é o meu juiz. E o pai de Daniel, como bom judeu, foi criando dentro da religião judaica. Daniel soube, como todo e qualquer judeu, sabia dos textos do Salmo, cantava o Salmo sempre, porque era costume dos judeus, no pôr do sol de cada dia, não só no pôr do sol do sábado, mas no pôr do sol de cada dia, cantar um hino ao Senhor. E ali está o jovem Daniel aprendendo a sua religião com os seus pais. E diga-se de passagem, só existe uma instituição capaz de ensinar bem a religião, e não é a escola, e não é a igreja, é a família.
A escola e a igreja estão a serviço da família para ensinar religião aos filhos. Mas a religião, ela começa na família. E ali está o jovem Daniel, aprendendo as coisas da religião, indo ao templo, sacrificando, vendo os sacerdotes, vendo todo o serviço do templo, guardando cada sábado, tendo o seu período de religião. Mas a política, eu diria que a política muda o mundo. E a política de fato muda o mundo. E o mundo também muda a política. Na época de Daniel, o mundo estava como nós estamos hoje. Mudando. O mundo estava mudando. Só que as informações para Daniel chegavam muito lento, porque as informações eram lentas. Não tinha WhatsApp, nem tinha Facebook para mandar as mensagens instantaneamente. Um dia, o rei do Egito veio para o rei de Israel e disse: a partir de hoje, nós vamos comercializar e nós vamos passar os nossos carros na terra de vocês. E o rei do Egito o rei de Israel fez o quê? Nada. Aceitou. Aceitou por uma conveniência política. Se eu não deixo, ele me tira. E naquela época o Egito era a nação grandiosa. O Egito era a nação potente. Era o Egito que mandava e desmandava naquela região. Israel era uma rota que passava pelo mar, próximo ao mar. E ali era bom que se passasse. Era um lugar que unia dois polos econômicos. Se comprava num local para se vender no outro. E aquele local era o centro. Se passava por ali para se comercializar. E o rei do Egito disse: eu quero a sua terra, nós vamos passar na sua terra. E o rei de Israel aceitou, porque se não aceitasse, perderia o seu posto de rei. Muito bem. Estava tudo bem até que algumas coisas aconteceram. O rei que disse que ia ficar do lado do Egito causou um problema para o Egito. O Egito veio, tirou este rei e colocou um outro no lugar. A política de Israel estava diferente agora. E nesta bagunça que estava a política, uma outra nação do norte começa a crescer e vem de lá para cá, do norte para o sul. Quando o rei do Egito menos imaginava, depois de derrotar Josias, o rei que havia causado problemas, depois de derrubar Josias, depois de ter colocado o filho de Josias no reino, depois de ter sofrido quase que um golpe, veio o rei Nabucodonosor. E no mesmo local que ele derrotou o rei Josias, Nabucodonosor derrotou o rei do Egito. E agora ele disse para cada nação: a partir de hoje, todas as nações que se ajoelharam perante o Egito vão se ajoelhar perante Babilônia. E agora está ali um jovem olhando para um lado e olhando para o outro sem saber o que fazer. E este jovem viu o seu rei ir contra o rei da Babilônia. E quando o rei da Babilônia se enfureceu contra Israel, narra-se o que aconteceu no texto que nós acabamos de ler. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Nabucodonosor colocou o seu exército em Israel e ao redor de Israel ele disse: ninguém entra e ninguém sai, a menos que vocês desistam de se opor à Babilônia. O sítio durou pouco tempo. Pouco mais de 3 meses Israel estava nas mãos de Babilônia. Agora aquele jovem, Daniel, vai a mais de 300.000 quilômetros para o centro de Babilônia, a pé, pelo deserto. Aquele jovem agora é colocado numa outra cultura, em um outro mundo. Como funciona a cabeça de um jovem quando é colocado tirado de uma cultura e colocado numa outra cultura? Babilônia às vezes era muito cruel, mas às vezes, e diga-se de passagem, o irmão de Joaquim, ou o próprio Joaquim, teve os seus olhos vazados
depois de ver todos os seus filhos mortos pelo rei da Babilônia. Era assim que eles resolviam seus problemas na guerra, matando e destruindo. Agora estava lá Daniel, levado cativo, um jovem de mais ou menos entre 16 a 21 anos de idade. Chega numa terra esquisita, numa terra estranha. E o rei disse a Aspenaz, o seu chefe, e ele colhe todos os jovens, está ali no verso 4, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Daniel estava no meio desses jovens, o que me leva a crer que Daniel era um jovem de excelência, um jovem de sabedoria, um jovem inteligente, um jovem que sabia das coisas. Não era um jovem qualquer, Daniel era um jovem israelita, douto. O texto diz douto, habilidoso, de boa aparência, versado no conhecimento, competentes. Olha as qualificações que tinha os jovens que o rei queria. Agora tem um detalhe: Babilônia ficou de olho nos jovens, porque Babilônia tem um interesse especial nos jovens. Já viu aquele ditado que o pessoal costuma dizer, um ditado meio preconceituoso, que diz que não se ensina truque novo para cachorro velho? Que quando você quer ensinar alguma coisa, quando você quer mudar uma cultura, você não começa pelos mais velhos, você começa pelos mais jovens, aqueles que têm a mente mais fresca, aqueles que têm a mente ainda em processo de construção. Os mais velhos, que já têm a mente formada, eles costumam resistir às mudanças, eles costumam resistir às coisas que são diferentes, e assim são os mais velhos. Os mais velhos, normalmente numa igreja como esta, não gostam muito das músicas mais jovens, porque foram acostumados às músicas mais antigas, às músicas de Inário. Os mais antigos são acostumados à sua cultura e eles têm resistência às coisas mais novas. E o rei Nabucodonosor teve uma intenção quando chamou todos os jovens, porque ele queria ensinar a cultura e a língua dos caldeus. Não existe forma mais rápida de você destruir uma cultura, senão você transformando ela. O que é que Nabucodonosor tinha em mente? A partir de hoje, vocês deixam de ser judeus para serem o quê? Babilônios. Vocês vão se vestir como nós nos vestimos, vão andar como nós andamos, vão falar como nós falamos, vão ler o que nós lemos, vão ter a religião que nós temos, vão assistir os programas que nós assistimos, vão ouvir as músicas que nós assistimos. A partir de hoje, vocês vão deixar de ser o que vocês são para ser o que nós somos. Esse era o ponto. E aí o rei Nabucodonosor teve a primeira estratégia que o rei teve, foi a primeira que o pai de Daniel teve. A primeira coisa que o pai de Daniel teve quando pegou o menino Daniel foi: eu quero passar para o mundo uma mensagem nesse menino. Esse menino vai ser uma mensagem, a mensagem da minha fé, a mensagem da minha religião. Onde esse menino for, ele vai passar essa mensagem, porque o nome dele é Daniel. Daniel é Deus é o meu juiz. Essa é a mensagem que o pai de Daniel queria passar para o mundo na pessoa de Daniel. E era esta a mensagem que o jovem Daniel passava para o mundo. Porque toda vez que alguém chamava Daniel e ele respondia, ele estava dizendo: Deus é o meu juiz. E cada vez que alguém chamava o nome de Daniel, tinha essa mensagem na mente. Quando chamava o nome de Daniel, estava chamando: Deus é o meu juiz. Pois é. A mesma ideia que o pai de Daniel teve, Nabucodonosor também teve. E a primeira ação que Nabucodonosor teve foi mudar o nome de Daniel. Porque agora o rei queria que o nome dele passasse uma outra mensagem. Daniel não seria mais chamado de Daniel, Deus é o meu juiz. Daniel seria Beltesazar.
Não é assim? Havia, no versículo 6, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Cada um desses jovens passava uma mensagem. Misael dizia assim, quando você chamava o nome de Misael, dizia, quem é grande como Deus? Era a mensagem do nome de Misael. Cada vez que Misael andava, que passava pelos cantos, que alguém chamava o nome de Misael, pensava, quem é maior do que Deus? Quem é tão grande como Deus? Era essa a mensagem de Misael. E estavam esses 4 jovens dos filhos de Judá, a saber, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o verso 7, o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a de Azarias, de Abednego. O que é que Nabucodonosor queria com isso? Agora, Daniel não passaria a mensagem, Deus é o meu juiz, Daniel passaria a mensagem, Bel é o seu protetor. Bel é uma divindade de Babilônia, Beltesazar. A palavra Bel é um dos deuses da Babilônia, ou seja, o nome de Daniel agora iria passar uma outra mensagem. Bel é o protetor dele. Bel é o seu protetor. Cada vez que alguém chamasse o nome de Daniel agora por Beltesazar, passaria a mensagem, Bel é o meu, é o nosso protetor. Ou seja, um dos deuses da Babilônia estava protegendo um dos filhos de Israel. Daniel não seria mais chamado de Daniel. Por quê? Porque a forma mais rápida de acabar com uma cultura é transformando uma cultura na outra. Daniel era para ter esquecido o seu nome próprio de nascido. Daniel era para ser chamado de Beltesazar pelo resto da sua vida. Era assim que o rei Nabucodonosor chamava Daniel. Por quê? Porque queria que aquele jovem deixasse de ser judeu, deixasse de ser israelita para ser babilônio. Só que tem um detalhe. Parece que a estratégia do rei não funcionou com esses 4 jovens. Porque apesar de Nabucodonosor sempre chamar Daniel de Beltesazar, o autor do texto, que é o próprio Daniel, sempre se chama pelo nome. O autor do texto sempre se chama pelo nome, Daniel, e sempre chama os seus 4 amigos, seus 3 amigos, de Ananias, de Misael e de Azarias. A cultura de Babilônia não conseguiu penetrar a mente daqueles jovens. Diz para vocês que Nabucodonosor teve em 2 oportunidades a chance de mudar a cultura dos jovens, e uma delas foi mudando o nome deles, para mudar a cultura deles, para mudar o pensamento deles. E a segunda foi fazer com que os jovens comessem das finas iguarias do rei. Parece uma coisa simples. O rei disse assim, a partir de hoje, essas são as 2 estratégias. A partir de hoje, vocês vão deixar de se chamar pelos seus nomes e vão se chamar pelos nossos nomes. Vocês vão deixar de passar as mensagens que vocês passam, mas vão agora, com outros nomes, passar as mensagens que nós queremos que vocês passem. Você vai deixar de ser Daniel para ser Beltesazar. E cada um dos 4 jovens, mas não só 4 jovens, Babilônia não levou só Israel para a Babilônia. Várias nações, e cada um dos seus tinham seus nomes trocados. Agora, o rei dá outra ordem. A partir de hoje vocês vão deixar de comer a comida de vocês para comer as nossas comidas. Parece uma coisa boba, você passa despercebido. Qual é o problema de comer das finas iguarias do rei? Os judeus, eles não têm a alimentação apenas, a comida apenas como uma forma de se alimentar. Para o judeu, um pedaço de pão não é apenas um pedaço de alimento. Para um judeu, o pedaço de pão é pelo menos 2 outras coisas além de alimento. Um pedaço de pão é uma forma de você se confraternizar com os seus irmãos. Na Páscoa, os judeus comiam pão e comiam cordeiro, mas nunca comiam sozinhos. Sempre comiam em
família com outras famílias. Você vê que na Páscoa os judeus comiam o cordeiro pascal com outras famílias, porque o alimento para o judeu não era apenas uma forma de se alimentar, mas era uma forma de se socializar. E outra, a comida para Israel também era uma forma de religião. Se fazia uma oração antes de comer o cordeiro pascal. Se dedicava aquele cordeiro a Deus, que era o libertador, antes de comer o cordeiro pascal. Então, o alimento para Israel, a comida para Israel, não só para Israel, mas para as culturas do Oriente Médio, não era apenas uma forma de você encher, matar a fome, mas também era uma forma de você se socializar e também era uma forma de você expressar a sua religião. Então o que é que o rei estava dizendo para aqueles jovens? A partir de hoje, a religião que vocês comerem, a religião que vocês colocarem para dentro em cada pedaço de pão, em cada pedaço de carne que vocês comerem, vocês vão estar comendo a nossa religião. O alimento que vocês comerem vão ser dedicados aos nossos deuses. A oração que nós fazemos antes de comer vão ser orações dedicadas aos nossos deuses. Os cânticos que vocês cantarem antes da alimentação, vocês vão cantar em homenagem aos nossos deuses. Ou seja, o que Babilônia queria, mudando o nome de Daniel e fazendo com que eles comessem das finas iguarias do rei, era apenas transformar servos de Deus em servos da Babilônia. Essa era a intenção de Nabucodonosor. Fazer com que cada filho de Deus deixasse de ser filho de Deus para ser filho de Babilônia. Só que houve um problema nos planos de Nabucodonosor. Os planos de Nabucodonosor deu certo com muitos outros jovens, mas não deu certo na vida de Daniel, na vida de Misael, Ananias e Azarias. Sabe por quê? Porque no verso 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Aqui está um jovem que aprendeu em casa que o meu nome é o meu nome, e meu nome ninguém muda. A minha mensagem é minha mensagem, a minha mensagem ninguém muda. A minha religião é a minha religião, é a minha religião, ninguém muda. O meu Deus é o meu Deus, e ao meu Deus ninguém muda. Aqui está um jovem que estava numa terra estranha, numa cultura estranha, falando uma língua estranha, uma língua que ele aprendeu a falar. Eu falo a língua de Babilônia, mas eu não sou babilônio. Eu ando em Babilônia, mas não sou de Babilônia. E Daniel colocou no seu coração firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. O que é que Daniel estava dizendo? Eu me recuso a ser chamado de Belsazar. Eu me recuso a comer das finas iguarias do rei. Por quê? Em meu coração bate um coração de um servo de Deus. Em meu coração bate o coração de alguém que foi chamado por Deus para passar uma mensagem. Deus é o meu juiz. Sabe, nós projetamos os nossos filhos, nós projetamos a nossa família para ser o que Daniel foi, para resistir a este mundo que quer que nós pensemos como eles, que nós nos vistamos como eles, para que a gente resiste, cria nossas famílias, nossos filhos, para a gente resistir à cultura de Babilônia, que está todos os dias na televisão, todos os dias no rádio, todos os dias lá fora. Você quer ver quando a cultura de Babilônia tenta invadir a nossa mente? Quando você vai na padaria, por exemplo, e compra o pão e o padeiro, o rapaz lá lhe dá o troco a mais. E você olha, veio 5 reais a mais. O Filho de Deus pensa, esses 5 reais não é meu.
Eu vou devolver para quem é. Aí você diz: moço, você me deu R$5 a mais. E a pessoa recebe os R$5. Quando você conta essa história para alguém, o que é que ela diz? Rapaz, você não roubou, você não tirou, foi ele mesmo que te deu, eu não devolveria. Quando a pessoa diz assim, eu não devolveria uma coisa que ela recebeu, mesmo não sendo dela, ela está passando a mensagem de Babilônia, de que aquilo que não é seu, pode ser seu. E nós estamos todos os dias recebendo essas mensagens na televisão, nos rádios, nas conversas com os vizinhos, no trabalho. Nós estamos todos os dias sendo envoltos em Babilônia. E cabe a nós, todos os dias, criar a nossa família e fazer com que a nossa família diga, como disse Daniel, resolver firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Dizer assim, eu não sou de Babilônia e eu não faço as coisas de Babilônia. Nem eu, nem o meu esposo, nem a minha esposa, nem os meus filhos. Nós somos uma família que resiste às coisas de Babilônia. Queridos, quando nós fazemos isto, quando nós resistimos, e esta é a palavra, uma palavra que está muito em voga hoje, resistência. Quando nós resistimos aos cânticos de Babilônia, quando nós resistimos à música de Babilônia, quando nós resistimos à cultura de Babilônia, acontece conosco a mesma coisa que aconteceu com Daniel. Veja a partir do verso 9. Quando Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, o verso 9 diz assim, ora, Deus concedeu a Daniel o quê? Misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Ou seja, quando você decide firmemente com o seu coração não se contaminar com as coisas de Babilônia, Deus automaticamente, Ele se coloca do seu lado. Como esteve com o jovem Daniel, como esteve com os 3 jovens da fornalha. Deus esteve ou não esteve quando aqueles jovens decidiram não dobrarem os seus joelhos para os reis, para os deuses da Babilônia. Quando o rei colocou os jovens na fornalha, os 3 ali colocados, quando ele olhou, havia quantos? 4. Por quê? Porque a partir do momento que aqueles 3 jovens decidiram não se contaminar com as finas iguarias do rei, não se contaminar com os deuses da Babilônia, Deus se colocou do lado dos 3. A mesma coisa acontece com você, quando você decide não se contaminar com as finas iguarias do rei, Deus se coloca do seu lado. Deus se põe do seu lado e você jamais enfrenta dificuldades sozinho ou sozinha. Deus não prometeu um mundo de paz quando nós aceitássemos o Evangelho. Deus não prometeu grandes seguranças. Ele prometeu que no vale da sombra da morte Ele estaria conosco. E ali esteve Daniel, Ananias, Misael e Azarias em Babilônia, mas sabendo que Deus estava com eles. A história se desenrola e o resultado está no verso 17. Diz assim, ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Verso 18, vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Verso 19, então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Aqui está 4 jovens que decidiram não se contaminar com as finas iguarias do rei. Jovens de excelência. Jovens que mostraram que a cultura que eles aprenderam era maior do que a cultura da própria
Babilônia. Jovens que o rei olhou, viu que eles não comeram das finas iguarias do rei, viram que eles não se tratavam pelos nomes que ele, rei, havia dado, viu que aquela cultura era maior do que a própria cultura dele. E nós vamos ver mais isso no verso 4, no capítulo 4, onde o rei é impressionado pelo rei de Israel. O que é isso, irmãos? Nós cuidamos, criamos, projetamos, desenhamos, desenvolvemos a nossa família para que ela seja uma resistência ao mundo lá fora. Se existe uma palavra que você deve ter em mente é esta: resistência. Porque é isso que nós somos. Nós resistimos à Babilônia para mostrar para o mundo que ainda existe Deus em Israel. Que ainda existe filho de Deus, temente, firme, que decide não se contaminar com as finas iguarias do rei. A irmã Luana ainda vai cantar o hino, e ao cantar, eu gostaria que você fizesse um pedido a Deus. Que na sua oração hoje, nesse instante, você diga assim: Deus, o Senhor me escolheu e eu quero ser resistência. Eu não quero ser Babilônia, eu quero ser filho de Deus. Oi. A sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus falou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui, e por de Deus vai acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer tristeza, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Tua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai acompanhar.
Obrigado, Deus, porque em meio à Babilônia ainda há Deus em Israel. Obrigado porque somos teus filhos e aqui estamos chamados para sermos mensageiros, chamados para passar uma mensagem, chamados para ter famílias resistentes que resistam aos encantos de Babilônia. Nos transforma, nos fortalece e nos prepara para o teu reino. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor tenha o rosto voltado sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o rosto e nos dê a paz, em nome de Jesus. Amém.